Seja bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Inscreva-se, deixe seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Hoje são dia 11 de junho. Leitura da Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54 até o capítulo 8, versículo 1 ao 13. Livro dos Salmos, capítulo 129. Provérbios, capítulo 17, versículo 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Salomão traz para o templo a arca. Congregou Salomão aos anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa no mês de Etani, que é o 7º. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se reuniram a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podia contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, do Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os varais. Os querubins sobressaíam, tanto que suas pontas eram vistas. Os varais sobressaíam, tanto que as suas pontas eram vistas do santo lugar, de fronte do Santo dos Santos. Porém, de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali puseram junto ao Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, ao sair da terra do Egito. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Salomão fala ao povo. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua habitação eterna. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto se mantinham toda em pé, e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei Israel, o meu povo, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa a fim de ali estabelecer meu nome. Porém escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E nela constituí um lugar para a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com nossos pais enquanto os tirou da terra do Egito. Salomão ora a Deus. Pôs Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra,
como tu que guardas a aliança e misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, o Senhor, Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o meu caminho, para andarem diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, até os céus dos céus, não podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Assim, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, e para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, no qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus e age e julga teus servos, condenando o servo perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti e confessar o teu nome, e orar e suplicar a ti nessa casa, ouve tu nos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faz voltar a terra que deste a teus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu dos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhe o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento, ferrugem, gafanhotos e lavas, quando o seu inimigo cercar o povo em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica em qualquer homem, ou todo o teu povo de Israel, fizer conhecer cada um do seu coração, estendendo as mãos para o rumo desta casa. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que ele conhece o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa. Ouve tu nos céus e lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para que te temerem como teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho porque enviares, e orar ao Senhor voltado para esta casa, para esta cidade, que tu escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus a sua oração e a súplica, e faz justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leves cativo à terra inimiga,
longe ou perto esteja. E na terra onde forem levados cativos caírem-se, e se converterem, e na terra de seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade. E se converterem a ti de todo o seu coração, e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome. Ouve tu nos céus o lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão e os que os levaram cativos, para que se compadeçam deles. Porque é o teu povo, a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de que os ouvirem de tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio de teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. Salomão abençoa o povo. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nem uma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim se incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que faça a ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andares nos seus estatutos e guardares os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Conclusão da solenidade. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifício diante do Senhor. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico, o que apresentou ao Senhor 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia consagrou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno, para nele caberem os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo, celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito, perante o Senhor nosso Deus, por 7 dias, além dos primeiros 7, a saber 14 dias. No 8º dia desta festa, despediu o povo e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54 até o capítulo 8, versículo 1 ao 13, a morte de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que veio os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus.
Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E, lançando fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se diante deles, clamou em alta voz: Senhor, não lhe impute este pecado. Com estas palavras adormeceu. Capítulo 8. E Saulo consentia na sua morte. A primeira perseguição à igreja. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Encerrava-os no cárcere. Filipe prega em Samaria. Entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe Jesus. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe fazia. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Simão, o mágico. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, e insinuando-se ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como as mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Livro dos Salmos, capítulo 129. Recordação de libertações. Canto de romagem. Muitas vezes nos angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dócil lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Provérbios capítulo 17, versículo 1. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas.